Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Carlos Eduardo Garbosa, sou acadêmico do curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente à esterese da curva característica de água no solo. Bom, primeiramente irei abordar alguns tópicos básicos sobre a curva característica de água no solo ou curva de retenção. O solo funciona como uma matriz porosa, então nós temos aqui a curva característica mostrando a relação entre a umidade e o potencial matricial. Perceba que o potencial matricial é sempre negativo, sendo tanto menor quanto mais seco estiver o solo e zero quando saturado. Pode-se notar que quando o solo está muito seco, a umidade quase não varia mais, mesmo exercendo sucção, a água não sai. Este gráfico mostra a curva característica do solo arenoso, franco e argiloso. Note que o solo argiloso retém muito mais água a um determinado potencial do que o solo franco ou arenoso. Deste modo, a um dado conteúdo de água, ela é retida mais fortemente no solo argiloso do que nos outros dois. Dessa forma, a textura do solo exerce uma influência significativa sobre a retenção de umidade no solo. Então, aqui está um exemplo da curva característica do solo arenoso. Veja bem que o solo arenoso perde grande parte da água com baixa tensão, já o solo argiloso é mais esparramado. Nesse caso, daria para fazer uma analogia com uma roupa sintética e uma roupa de algodão. Na roupa sintética, a água não adere, já na de algodão, sim. Ou seja, há o fenômeno da capilaridade e precisa-se fazer muita atenção para sair quase toda a umidade. Ainda em relação ao gráfico, a gente tem que as linhas tracejadas mostram o efeito da compactação ou má estruturação do solo. A estrutura do solo também influencia a relação entre o conteúdo de água e energia. Um solo bem estruturado possui maior porosidade total e maior capacidade de retenção de água do que um mal estruturado ou que tenha sido compactado. Quanto maior a porosidade total, maior a capacidade de retenção de água. O solo compactado tem mais água retida devido à diminuição dos capilares. No entanto, mesmo havendo mais água, a planta não consegue desenvolver seu sistema radicular devido à compactação e fica sem acesso a esta água. Bom, agora irei abordar a esterese da curva de retenção de água no solo. A esterese é caracterizada por um atraso na evolução de um fenômeno físico em relação ao outro. Nesse caso, a relação entre o conteúdo da água no solo e o potencial, determinada à medida que o solo seca, será diferente da mesma relação determinada à medida que o solo é reumedecido. Este fenômeno pode ser causado por vários fatores, incluindo a desuniformidade dos poros do solo. Quando o solo é umedecido, alguns dos poros de menor tamanho não são preenchidos, deixando o ar aprisionado, o que impede a entrada da água. Alguns macroporos em um solo podem estar cercados apenas por microporos, criando um efeito gargalo de garrafa. Neste caso, o macroporo não será drenado até que o potencial mátrico seja baixo o suficiente para esvaziar os poros menores que o cercam. Também, a expansão e contração de argilas, à medida que o solo seca e é reumedecido, provoca mudanças na estrutura do solo que afetam as relações entre o solo e a água. Este fenômeno existe em todo o solo e mostra que ao fazer a curva característica é diferente se fizer ela por secamento ou molhamento. Para isso, a gente pode analisar de duas maneiras distintas, sendo que por secamento, a partir da amostra de solo saturada de água, é aplicada uma sucção cada vez maior e os valores da umidade volumétrica diminuem à medida que as sucções aumentam. E por molhamento, onde a partir da amostra de solo seca, realiza-se um molhamento gradual, havendo a redução da sucção. Por exemplo, nessa curva de secamento foi tirando a água e medindo a tensão. Qual era a tensão que se encontrava aquela água em determinado ponto? Na curva de molhamento, foi colocando a água na amostra de solo e determinando a tensão a qual ela ficava. Vale lembrar que na esterese pode também ocorrer a scanning curve, que são as curvas intermediárias resultantes entre a curva de secamento e molhamento. É um fenômeno complicado, visto que na agronomia acontecem as duas, tanto a de secamento, a planta tira a água do solo, quanto a de molhamento, a água penetra no solo, e geralmente trabalha-se com um valor médio ou despreza-se resultados. Em laboratório, usualmente é feita a medida na curva de secamento. Para isso, pode-se dizer que é uma curva muito importante na física do solo, implicando em inúmeros fatores, assim como na irrigação. Como visto no último slide, a esterese pode ser aplicada em vários ramos da agricultura, como no caso de emissores na irrigação localizada, implicando no fornecimento de duas diferentes vazões para uma só pressão. Nesse sentido, se pode afirmar que a esterese é maior quanto maior for a distância entre as curvas, e, portanto, maior o seu efeito na irrigação ao fazer uma opção de comportamento da curva. Na prática de irrigação, todavia, assume-se a curva de retenção de secamento. Caso a curva de secamento seja maior que a curva de umedecimento,
poderá resultar numa superirrigação, podendo ocasionar perdas na produtividade por excesso de água. Por outro lado, se a curva de umedecimento for maior, indicará excesso de água aplicada às culturas, resultando numa subirrigação e no estresse hídrico. A esterese pode ser parcialmente contornada direcionando as curvas de umedecimento para o fenômeno de infiltração de água no solo e as curvas de secamento para o fenômeno de evaporação. Pode-se citar alguns prejuízos causados pela subirrigação, ou seja, por irrigar menos que o necessário para a planta. Entre eles estão perda de produtividade, perda de qualidade do produto e aumento de doenças. A planta fica com baixa resistência. São causas óbvias, já que estamos fornecendo menos água do que a planta precisa. Mas quando se trata de regar a mais do que a necessidade, as coisas não parecem tão óbvias. Os exemplos de prejuízos causados pela superirrigação são perdas de produtividade, perda de qualidade do produto, aumento de doenças, aumento no custo de produção, perda de fertilizantes por lixiviação profunda. Este foi o vídeo sobre a esterese da curva de retenção de água no solo. Caso tenha gostado, ajude nosso canal deixando seu like. Obrigado.